Olá, internauta cinéfilo, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma crítica de cinema. E dessa vez vamos falar de mais um filme que nós vimos na 44ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo. Nós estamos falando do filme O Charlatão. Esse filme vai te chamar muita atenção porque realmente ele traz de volta aquela profissão, aquela atividade do curandeiro, que há muito tempo já tem sido desacreditada por conta de um monte de notícias de charlatanismo que temos por aí, né? Inclusive nas mídias nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo afora. Então, esse filme é uma biografia, e é uma biografia, portanto, ele conta uma história real de um curandeiro que nos anos 40, 50, 60, ele foi muito famoso ali na região da Rússia, ali da Tchecoslováquia. O nome desse curandeiro é Jan Mikolasek. Olha só que interessante, nessa obra o Ivan Trojan faz então o papel do curandeiro velho e o filho dele, o Josef Trojan, faz o papel dele mais jovem, aprendendo a atividade do curandeiro. E isso é muito legal porque o que acontece? Tem muita coisa nessa atividade que para nós atualmente não tem tanto sentido. A gente não tem tanto sentido, mas por não conhecer essa atividade verdadeiramente. E esse filme traz para você muito dessa atividade para você conseguir compreender e tirar um pouco desses estigmas, desses preconceitos que você tem dessa atividade, né? Que pode ser bastante útil e ajudar muitas pessoas aí, né? Apenas usando ervas, emplastros, enfim, né? É bastante legal ver isso aí, foi bem feito, bem executado, a direção está muito bem feita, a trilha sonora muito envolvente, realmente tem vários momentos introspectivos nesse filme que a trilha sonora preenche muito esses momentos, até porque o que acontece? Imagina, o roteiro básico diz o seguinte: o cara, ele ficou famoso, né? Depois de um tempo, começou a atender pessoas de qualquer classe social, desde as mais pobres até os mais poderosos, e todos eles passavam então pelos emplastros e pelos chás e pelas ervas, né, desse curandeiro Jan Mikolasek. Então ele faz isso e começa a ficar famoso e tudo mais, até que em um determinado momento cai para ele uma acusação de charlatanismo. Pô, é mole, aí você fica sem saber direito, aí você, espectador, você cinéfilo, vai ficar pensando, pô, e aí, é verdade, não é? Ele é charlatão, não é? E aí tem todo um lado didático também, e aí vai meus parabéns aqui também para a direção de arte também, que fizeram toda a produção, tanto do cenário, né? Assim também como os efeitos especiais, que trouxeram muita informação de forma bastante didática para a gente entender como que funcionava esse dom, essa habilidade do curandeiro, né? Bastante legal isso aí também, deixou uma biografia com uma cara, vamos dizer assim, de um documentário. Não vamos dizer que é um documentário, com uma biografia, mas com aquela didática que um documentário poderia ter, entendeu? Então a gente tem que dar aqui os parabéns para a diretora, a Agnieszka Holland, que ela já tem uma experiência enorme aí, já até concorreu ao Oscar em 92, então, ou seja, você tem grandes nomes trabalhando nessa obra que você vai gostar com certeza. A gente viu esse filme então aqui na 44ª Mostra de Cinema de São Paulo, que foi toda online em 2020. A diretora conseguiu fazer de uma forma bem sutil com que todos os assuntos que são polêmicos, né, na vida do Ian viessem à tona aqui pra gente. Temos ainda vários preconceitos ainda da nossa sociedade, mas não tantos quanto tínhamos, né, nos anos de 1950, ainda na época onde o nazismo estava começando a dominar naquela região, e aí ficou bastante complicado ainda para o curandeiro seguir a vida que ele queria viver, ok? Nós estamos falando então de um cara que era extremamente religioso, né, católico fervoroso, né, e gay. Então, por conta disso, essa obra, né, por conta desse detalhe então do homossexualismo nessa obra, esse filme também participou do Festival Internacional de Berlim, concorrendo inclusive ao prêmio TED Awards. TED Awards é uma premiação que é dado a todas as obras de cinema que tem temática LGBT. E aí, esse filme apenas concorreu, não venceu em 2020. Mas enfim, isso mostra então que esse tema está bem destacado nessa obra, porque afinal de contas ele faz parte inclusive desse cenário, desse dilema que o Jan Mikolasek passou e viveu
na sua vida. Entre eles, então, ou seja, além do dilema dele ser gay, tem que esconder isso, dele ser gay católico, tem que esconder isso, ou seja, né, e dele estar ainda passando por esse veneno, dizer que ele era charlatão, mas e aí, como é que ele prova que não é charlatão, entende? Uma das coisas interessantes desse filme, que você vai capturar isso aí legal, é a forma como ele identificava as doenças, né? Ele sem nenhum tipo de diploma médico na época, sem nenhum curso universitário, ele conseguia detectar doenças, muito raros assim, e na hora, apenas fazendo um exame ocular assim de urina. É impressionante, realmente bastante curioso mesmo. Aliás, a capa do filme mostra ele justamente fazendo um examezinho ali, né? Pegando o vidrinho dele e pá, ó, aqui, ó, esse cara tem esse tipo de doença, cara, então, ou seja, esse filme é bem legal, ele tem tudo o que você precisa para um bom entretenimento. Ele tem uma trilha sonora boa, imagens bem legais, né? Você tem uma boa atuação, figurino decente, cara, tem tudo legal aí, né? E tem, ou seja, ele trabalha com a linha clássica, né? Não tem nada de inovador nele, mas ele faz com que você tenha um bom entretenimento, porque a história é muito bem contada, de uma forma didática e bastante legal. Muito bem, é isso aí. Além disso, então, lembra então que o que acontece nessa história fica então ali, né, ele tem desde o começo uma tentativa de se livrar de uma acusação de charlatanismo, né? Então, por isso que ele faz vários flashbacks e também conta a história dele ali do dia a dia, e do dia a dia dele livre enquanto ele estava atuando, e do dia a dia dele preso enquanto ele estava tendo que responder os processos dele. Muito bem, então tá tudo aí, tudo bem discriminado, e conta um pouco da história desse cara que aqui para nossa cultura é completamente desconhecido. Sinceramente, eu não sabia quem era esse cara até ver esse filme. Então, ou seja, mais uma história legal pra gente aprender aí. Era isso que a gente tinha que falar pra você sobre O Charlatão. Agora a gente vai fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz de relacionar o filme da crítica anterior com o filme da crítica atual. E no filme anterior a gente na verdade tinha uma coletânea de filmes, eram 5 curtas-metragens, né, que é chamado Master in Short, e agora nós estamos falando do filme O Charlatão. Então, como relacionar? Lembrando que aqui nesse tipo de brincadeira a gente só consegue relacionar quando o filme é longo, né? Um filme curta-metragem é bastante complicado da gente relacionar com um filme longa-metragem, né? Então, nesse caso, a gente vai tentar ver uma relação dentro desse filme, O Charlatão, com alguma cena de algum dos 5 filmes que teve no Master in Short. Se você lembra lá do Master in Short, nós tínhamos alguns filmes, tínhamos lá o Caçadores de Coelho, tínhamos o Adivinhador, já tem um filme A Noite em Ópera, né, que era um documentário também, enfim, né, tinha A Escondida, mas eu acredito que nessa brincadeira a gente consegue relacionar claramente o filme O Charlatão com cenas do filme O Adivinhador, porque, cara, tem isso. O Adivinhador, ele passa num circo, né? Ele vive, né, sendo um apresentador de um circo, ele faz adivinhações num circo. E tudo que ele faz parece ser charlatanismo, parece que está roubando. Não é possível que alguém consiga adivinhar números assim, né, aleatórios, né? Mas ali eles tinham um determinado poder que conseguia fazer essas adivinhações. Já no caso de O Charlatão, em uma cena acontece dos militares, das pessoas que estavam testando, né, a confiabilidade do curandeiro, eles fazem algumas perguntas. Como que você adivinha isso? Né? Você consegue adivinhar essas coisas olhando? Qual que é a sua mágica? Ou seja, a cena é muito parecida. Na verdade, ela é idêntica. Eles até comentam, você está adivinhando, como é que você adivinha? Né? E ele o próprio curandeiro, ele fala, não, mas eu não sou adivinho, eu não tenho isso, entende? Ou seja, então o tema adivinhar, o tema descobrir sem nenhuma base, ele é colocado nesses 2 filmes, né? E você não consegue ver esse tipo de tema espalhado em filmes por aí. Por isso que a gente disse que esses 2 filmes se relacionam. E mais uma vez nós conseguimos então relacionar um filme que não tem absolutamente nada a ver um com o outro, né? Falamos aqui de um filme russo, o outro um cinema mudo, um curta com um longa, mas por enquanto tem dado certo. É muito legal, eu espero que vocês tenham gostado.
Ah, se você chegou até aqui, acho que vale dar aquele joinha, né? Enfim, e verificar aí quando vai aparecer as novas críticas de cinema e os novos vídeos aqui do canal do Professor Paulo Góes. É isso aí, lembre-se que cada filme que você assiste é uma história que você aprende. A gente se vê nas salas do cinema ou online.